Esses dias eu abri uma caixinha de pergunta lá no Instagram e eu recebi a seguinte pergunta. Como manter a constância nas publicações e stories por falta de tempo? Eu acredito que seja um dos problemas das pessoas. Ou então você é aquela pessoa que do nada você teve muitas ideias e aí não vou criar. Cria 5 posts, posta tudo no mesmo dia e depois passa 30 dias sem postar. Se a pessoa já sabe qual é o nicho dela, já tem um assunto específico que fala e ela ainda não encontrou ainda um tempo para ela se organizar, para ela fazer essas coisas, acredito que o principal problema dessas pessoas seja o planejamento. Até porque é o planejamento que vai ser o principal pilar de tudo que você vai fazer na sua vida. Quando a gente tem planejamento, a gente consegue ter constância. E quando a gente tem constância, a gente consegue manter o nosso público. Quando a gente consegue manter o nosso público e ter essa constância, a gente consegue ter autoridade naquilo que a gente está falando. E dessa forma a gente consegue o nosso objetivo. Mas se você não tem o planejamento, esquece todas essas outras coisas, porque vai ser assim. Ou impossível ou muito difícil para você conseguir atingir o seu objetivo. Então fica aqui nesse vídeo que eu vou te falar o meu passo a passo que eu faço para ter o meu planejamento, que é aquele calendário editorial que eu tinha falado para vocês lá no vídeo de nicho, que eu vou deixar ele aqui. Se você ainda não tem o nicho, vai primeiro para esse vídeo, depois vem nesse vídeo aqui, porque aqui a gente vai realmente colocar a mão na massa, tá? Então vamos lá. No vídeo passado eu tinha compartilhado com vocês o conceito de linha editorial, é aquela linha de conteúdos, de coisas que você pode abordar e que você vai falar no seu perfil. Então, geralmente eu costumo ter isso como uma base, que a minha linha editorial são aqueles assuntos que eu vou abordar. E aí dentro disso eu vou tendo as ideias, anotando, criando os conteúdos em cima dessa linha editorial. A partir da minha linha editorial é que eu vou criar o meu calendário editorial. Que o calendário editorial, ele nada mais é do que o planejamento desses assuntos, desses conteúdos na sua rotina, na sua realidade. E aí, o que é o diferente, né, de você ter o calendário editorial? Quando eu comecei a usar ele, né, eu descobri ele e comecei a aplicar dentro da minha produção, mudou totalmente. Porque assim, antes eu postava muito aleatório, não tinha, né, de fato, estratégia, nenhum post tinha aquele objetivo específico. Eu consegui ter ali a minha base que me ajudou no planejamento e na criação dos conteúdos para que tivesse mais a ver com aquilo que eu estava abordando e que eu queria falar e comunicar para as pessoas. É muito bacana que você tenha ele mesmo quando você está começando, como eu falei para vocês. Eu não comecei certo, assim, foi tudo muito... Eu fui aprendendo ao longo do meu próprio processo de empreender e de estar aqui na internet. Então, isso tudo que eu tô falando pra vocês é pra vocês já começarem aí tudo certo, entendeu? Pode optar por ir pelo caminho que você tá sem ninguém, tá sem rumo, tá sem norte, ou ir pelo caminho que tem alguém ali te ajudando, te guiando, te dizendo o que é que você tem que fazer pra fazer o certo. Opte por esse segundo caminho, que ele é o mais inteligente e vai te poupar muito tempo, tá bom? Vou aqui compartilhar com vocês agora a minha tela para mostrar como que eu planejo o meu calendário. Pronto, já tá aí aparecendo na tela para vocês. Esse daí é o meu calendário editorial. Claro que por trás de tudo isso tem as minhas ideias, tem os meus pensamentos que eu vou anotando. Geralmente eu uso o meu planner, eu gosto muito de anotar no papel. Então eu sou aquela pessoa que eu tive uma ideia, eu já tenho que anotar logo aqui no papel, porque tem que estar perto de mim, eu tenho que anotar. E só depois é que eu vou passar para esse calendário editorial aqui no computador que vocês estão vendo. Então tudo vem pra cá primeiro, ó, esses rabiscos aqui todos, que eu vou tendo ideias e vou anotando na parte de trás do meu planner. E aí eu vou anotando várias coisas aqui também, que tem umas folhas de anotações. E depois eu vou planejando na semana, mas já que eu mostro isso pra vocês. Vamos lá. E aí vocês estão vendo, aqui eu costumo dividir entre a segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Aqui eu já tenho toda a visão geral da minha semana. Então, na segunda-feira, por exemplo, abrir caixinha de pergunta sobre um problema no Instagram, do seu negócio, da sua marca. E postar vídeo no YouTube. Então, são duas coisas que eu vou ter que fazer ali na segunda-feira que eu tenho que postar. E aí na terça, um post no feed com frase. Na quarta, caixinha de pergunta do seu nicho e uma ideia. Que eu comecei a fazer essa caixinha de pergunta lá no meu perfil. E assim,
tá bombando de um jeito que agora toda quarta-feira tem essa caixinha de pergunta porque ela deu muito certo. E aí na quinta tem post no feed mais carrossel. Na sexta tem caixinha de pergunta com tema livre e enquete sobre qual vídeo vocês querem no canal. Então é bem assim, variado, né? E aí no sábado, isso aqui são coisas que eu faço, né? Que é o roteiro do vídeo. E no domingo gravar vídeo e fazer enquetes também lá no perfil, falar sobre o vídeo que eu gravei, enfim. E aí fica mais livre. Vocês percebem que a pergunta da pessoa, né, é como manter constância nas publicações e nos stories. Só que aqui, como eu já consigo, né, hoje em dia ter uma boa constância nos stories, eu não costumo planejar stories. Então, stories é muito natural, espontâneo mesmo, do jeito que tem que ser, né? Porque eu acho que stories é isso. E eu realmente só costumo colocar aqui coisas fixas que eu tenho que fazer. Então, se toda semana eu tenho que fazer aquilo, tipo, abrir essa caixinha de pergunta, eu já deixo aqui porque é algo que eu sei que eu tenho que fazer. Então, já me ajuda também a não esquecer e saber que eu tenho que fazer isso. Nessa segunda parte da linha editorial. Aí eu separei aqui as minhas 3 linhas editoriais, né? E já dá pra vocês verem aí, né? Saberem como que eu divido isso. E aí, formatos. Isso aqui são formatos de publicações que eu tenho que fazer. Então, por exemplo, post com texto, vídeo e Reels. É o vídeo que eu gravo aqui e Reels, que às vezes eu posto algumas partes daqui, ou que eu gravo lá também pro Instagram. E aí tem post, foto com texto, então geralmente foto pessoal mesmo, selfie, enfim. Essas coisas que são mais soltas, né? São mais livres e geralmente eu não planejo isso. E aí tem stories, que é a caixinha de pergunta. Tem stories que é em formato de texto, então geralmente eu faço uma sequência, tipo um carrossel de texto, sabe? Falando sobre um assunto específico. Então isso também já entra em um formato que é um formato que eu também gosto de criar. E aí tem stories falando e destaques, né? Que às vezes eu quero falar de um assunto específico, eu falo sobre algum tema e já deixo lá, aproveito para deixar nos destaques. E aí quando esse assunto ele tem que ir para os destaques, geralmente é quando ele tá dentro aqui da minha linha editorial, sabe? E aí eu percebo que esse assunto ele merece um destaque, ele merece ir para lá, para o meu perfil, ficar fixo, então eu vou deixar ele lá. E aí, gente, esses formatos aqui, você pode criar de acordo com o que você gosta de fazer. Então, por exemplo, se você não gosta de fazer post com texto, ok, você não é obrigado a fazer isso, entendeu? Esses formatos aqui são os formatos que eu, né, já me adaptei, já me acostumei e já comecei a ver que dá certo. Então, por enquanto, eu tô fazendo isso. Mas se você, tá? Isso aqui é bem importante, por favor, foca aqui. Se você é uma pessoa que ainda não começou a criar, que ainda não tem esse hábito, não tem essa constância aqui, como eu coloquei nessa semana toda preenchida, não comece desse jeito, não imite esse calendário editorial aqui que vocês estão vendo, tá? Isso é muito importante. A minha dica é, você não posta nenhum dia da semana, você não tá fazendo nada ainda, seleciona um dia da semana que você tem um tempo livre, que você pode fazer alguma coisa para criar. Seleciona um dia da semana, por exemplo, você vai selecionar a segunda e você já tem aqui a sua linha editorial e você vai fazer um post com foto e texto. Então pronto, esse foi o formato que você selecionou, é o formato que você vai testar. Conforme for passando a semana, mais uma semana, passou um mês, você percebeu que deu certo, que tá dando certo, que você tá conseguindo fazer, aí você escolhe outro dia da semana para começar a fazer um outro formato e testar um outro jeito de criar. E aí você vai testando, vai testando. Quando você conseguir manter essa constância, eu sugiro que você vá anotando em algum lugar para você realmente conseguir visualizar todos os dias que você está fazendo, né, ali a constância que você está tendo, anote isso e vá mensurando. Conseguir fazer? Check. Porque você vai criando essa constância aos poucos, porque não adianta você começar a postar todo dia se você não posta nenhum no mês. Então, por favor, não façam isso, porque vocês só vão se frustrar. Vai por mim. E aí, aqui, ó, embaixo, eu anoto todas as minhas ideias.
Então, por exemplo, aqui, ó, eu já tenho bastante ideia, né, pra fazer. E são coisas que geralmente eu ainda não fiz. Quando eu já fiz, geralmente eu apago daqui. Aí aqui eu coloco formato, ó. Por exemplo, falar de disciplina. Isso aqui eu vou fazer stories e feed. Então, eu vou provavelmente colocar nos destaques falando sobre isso e também vou fazer um post no feed. E aí eu vou escolher também qual é o formato do post do feed, né? E aí qual linha editorial, né, essa ideia faz parte? E aí isso daqui faz parte de pessoal e inspiração, que tem muito também lá no meu perfil. E rede social vai ser no Instagram e aqui o status feito. E aí vai. Você pode criar esse formato aqui tanto no seu planner, no seu caderno, numa folha de papel, mas deixa isso de uma forma visível para você, tá? Você pode também criar no Word, no Excel, fica à vontade para usar do jeito que você quiser. Esse daqui que eu tô usando é no Notion e eu comecei a usar há pouco tempo, então eu ainda tô testando, eu não vou indicar agora para vocês, mas tá dando certo, porque eu acho que fica bem organizado, sabe? E você pode usar também se você tiver sem internet, enfim, é muito bom. Se você tá começando agora, eu não te sugiro a usar uma ferramenta que você ainda não domina. Então, escreve no papel mesmo, sabe? Vai aonde você acha que fica melhor, mas o importante é você fazer. Se vocês quiserem que eu faça um passo a passo de como que eu criei esse template aqui no Notion, deixa aí nos comentários se vocês querem saber disso, que eu posso gravar um vídeo só sobre isso. Eu já defini alguns dias na semana específicos que já tem coisas específicas. Então, isso são quadros específicos que eu tô criando, né, já com dias selecionados, já com um formato selecionado. Toda quarta-feira tem caixinha de pergunta que eu respondo às pessoas sobre o problema que elas têm de criar conteúdo no nicho delas. E aí elas colocam um nicho, eu vou lá e falo tudo para aquela pessoa que ela poderia melhorar, tanto no perfil quanto eu dou dica também sobre o nicho dela. Uma coisa que já tá virando rotina, que já tá entrando na cabeça das pessoas e elas já estão sabendo que toda quarta-feira tem aquele conteúdo. É muito importante você fazer tanto para você quanto para sua audiência, para você conseguir se adaptar, conseguir se acostumar com aquele formato, com aquela produção e conseguir acostumar as pessoas também, né? Então elas já vão ficando habituadas com aquilo, já vão ficando familiarizadas e vai ficando mais fácil delas também lembrarem de você. É claro que quando vocês começarem, vocês ainda vão estar testando formas, formatos, e aí talvez pode não dar certo. Abrir uma caixinha e ninguém respondeu, e ninguém falou nada. Vai adaptando, vai testando, abre outra na próxima semana, vai abrindo. Aí você vai perceber que é a prática mesmo, é a constância. Você precisa ter a constância para que você consiga de fato ter aquele resultado ali que você espera ter. Seja realista também. Crie esse calendário editorial, crie esse cronograma, crie esses quadros. Isso vai te ajudar tanto a criar, quanto vai te permitir abrir janelas de espaço que você possa pensar em outras coisas. Você precisa também ter esse tempo para você conseguir analisar o que você já está fazendo e conseguir refletir, né, pensar outras coisas que você pode fazer depois. Ele vai permitir que você desgaste menos energia. Então, você não vai precisar ficar pensando ali, ai, o que é que eu vou postar hoje? Meu Deus do céu, eu não tenho ideias, eu não sei o que é que eu vou postar. Isso, o calendário editorial já vai prever para você. Então, já tá lá, já tá feito, já tá anotado as suas ideias, o quanto que você vai postar. Tá tudo aqui, você não precisa mais ter esse desgaste de pensar o que é que eu vou fazer. O seu desgaste, ele vai ser o quê? Só criar. Só fazer e pensar em outras coisas também depois, né? E ficar tendo outras ideias. Quando você começar a fazer esse calendário editorial, comece planejando, assim, o horizonte de uma semana. Quando você já estiver conseguindo planejar semanalmente, aí você pode aumentar essa meta, né? Planejar aí o mês inteiro de conteúdo. Então, olha só que legal. Eu entreguei aqui ouro demais nesse vídeo, mas eu tenho uma dica bônus pra te dar, que é quando você tá sem ideia de nada, não sabe o que fazer, não sei o que postar. Uma das coisas que me fez tirar, né, essa barreira das ideias, porque às vezes eu acabo tendo mais ideias do que eu faço. Eu sou uma pessoa que tem ideia demais pra executar. Eu sempre anoto as minhas ideias. É sério, antes eu subestimava isso. Eu tive uma ideia, mas eu não anotava e aí, não, eu vou lembrar depois.
E acabava que eu não lembrava mesmo e perdi aquele conteúdo, talvez, né? Poderia ser um conteúdo muito bom, mas eu perdi porque eu não anotei. Tudo que você tiver, vai no bloco de notas, vai no post-it, vai no seu planner, vai no caderno, anota essas ideias e tenha elas sempre visíveis. Escute o seu público. Então, olha só, eu tô criando um vídeo agora porque surgiu uma pergunta lá nos meus stories do Instagram. É muito bom você ter esse contato com as pessoas, sabe? Responder direct, ver o que é que as pessoas estão falando no direct, gerar diálogo, gerar discussão, abrir caixinha de pergunta. E isso vai te dar uma maior gama, né, de possibilidades, porque o que é que você quer ali, de fato, né? Você quer responder, você quer resolver o problema de alguém. Então, nada mais justo, né, do que você pegar o que o seu público está querendo saber e falar. Então, esteja sempre atento. Esteja sempre atento também a outras fontes de inspiração. Então, não só no Instagram, mas vai no YouTube, vai no Pinterest, vai em blog, vai no Google, em série, filme, enfim. Você pode se inspirar em várias coisas para que você consiga sempre ter, né, ali a criatividade, comece a pensar novas formas também de criar conteúdos, novos temas. E eu tenho certeza que tudo isso daí, somado com o planejamento, vai te ajudar, sim, a ter mais constância e a se tornar relevante aí nas suas redes, tá? Não esqueça, se você gostou desse vídeo, curte, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que também mande para outras pessoas. Então, além de te ajudar, né, você consegue ajudar outras pessoas e consegue me ajudar também curtindo o vídeo. Um beijo e até o próximo vídeo.